Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E na aula de hoje nós vamos aprender a montar um ponto de acesso e um servidor web utilizando um ESP32. Olá pessoal, então fiquem bem animados porque essa vai ser uma das aulas mais legais do nosso curso. Na aula de hoje a gente vai aprender a montar um ponto de acesso que é tipo um roteador sem fio que você tem na sua casa, que ele cria uma rede sem fio. E além disso, a gente vai aprender a colocar um servidor web rodando dentro do microcontrolador ESP32. Ou seja, então com apenas uma plaquinha ESP32, a gente vai criar um ponto de acesso e um servidor web. Então vamos lá, pessoal. A gente já teve aqui na nossa aula de topologias onde a gente viu uma das topologias possíveis de serem realizadas com ESP32, onde a gente coloca a interface do ESP32 no modo AP, que é o modo Access Point, ou ponto de acesso. Nesse modo, a nossa plaquinha ESP32 ela divulga uma rede. Qualquer rede sem fio ela tem um atributo que se chama SSID, que é esse nomezinho que a gente vê quando a gente pede o nosso celular, por exemplo, para fazer uma varredura em busca de rede sem fio. Então, a gente vai aprender a fazer com que o ESP32 divulgue essa rede sem fio com o nome que você quiser e a gente vai dar ali alguns atributos também em relação a essa rede que ele vai criar. Depois da gente criar essa rede, um celular ou um outro dispositivo qualquer que tenha Wi-Fi, como um notebook ou um tablet, vai poder se conectar a essa rede sem fio que nós criamos e através do servidor web que a gente vai colocar aqui, a gente vai poder servir páginas que podem ser acessadas pelo nosso dispositivo, por exemplo, com um botão de ligar e desligar. E com isso a gente conseguir acender ou apagar uma lâmpada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse fluxo de comunicação entre o ESP32 e o nosso celular. Então, a primeira coisa que eu iria falar para vocês, antes da gente mostrar o código-fonte, é que a gente vai ter dois principais momentos em relação a essa comunicação. O primeiro momento, ele vai ser feito através do protocolo I3E 802.11, que especifica as comunicações relativas às conexões Wi-Fi. Então, a gente tem aqui vários padrões Wi-Fi, vai depender aí das características da sua placa. Então, a gente tem aqui a primeira etapa, que é quando o ESP, no nosso caso, divulga um beacon Wi-Fi para divulgação da rede ESP-NET, que é o nosso caso aqui. Então, ele faz essa divulgação, um beacon, que é uma transmissão feita regularmente, anunciando, olha, eu tenho aqui uma rede sem fio com essas características. Depois, o nosso celular, depois que você clica lá na rede que você quer, ele vai fazer uma série de requisições de autenticação primeiro, onde ele vai mandar a senha, e depois de associação, onde ele vai se conectar a essa rede. E o ESP vai responder de confirmando essa associação e dando alguns dados, né? Como aqui vai rodar também um servidor DHCP, que a gente vai estar embutido aqui no software AP, ele vai responder com endereço IP, máscara de subrede, gateway e outros parâmetros que serão utilizados aqui no celular para essa conexão. Uma vez feita essa conexão, ela ocorre apenas uma vez. Enquanto você estiver conectado na rede, essas comunicações aqui, pelo menos essas que eu descrevi, elas vão cessar. Com isso, a gente vai estar conectado à rede do ESP, porém sem acesso à internet, porque o nosso ESP aqui não provê esse acesso. A segunda parte, pessoal, ela ocorre sob a dinâmica do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então, através desse protocolo, pessoal, serão mensagens que nós vamos programar. Essa primeira parte aqui foi fácil, vocês vão ver que a gente tem pouco controle, a gente precisa especificar pouco do que acontece aqui. Nessa segunda parte, nós vamos realmente programar cada uma dessas comunicações. Então, a primeira delas, pessoal, é feita aqui no celular. A gente não vai programar essa necessariamente. Você vai acessar o browser do seu celular e vai
digitar o IP aqui do seu roteador, né? Do seu ESP32. Aí você vai acessar através dessa rede sem fio e vai fazer uma requisição HTTP GET barra, né? Que é quando a gente pede a raiz de um site. Igual quando você vai lá e coloca google.com.br barra, você está pedindo a raiz, a página inicial do Google. Você vai mandar essa requisição e o nosso ESP32, olha só que legal, ele vai responder essa requisição HTTP com um código HTML, CSS e JavaScript, que nós vamos programar esse código. Então, a gente está fazendo aqui o ESP32 como sendo um servidor web que responde a requisições HTTP. Quando a gente tiver essa resposta aqui, vai ser exibido um código HTML aqui dentro. Uma vez com esse código HTML já rodando e essa interface, vão surgir dois botões. O botão ON vai mandar para um link que, ao invés de ir para a raiz do site aqui, ele vai para a página /ON, que a gente vai programar o que essa página /ON vai fazer, e vai vir uma resposta. A gente vai programar com que essa resposta seja toda a página HTML de novo, para que esse usuário possa clicar em um outro botão novamente. E, uma vez que eu respondi com a página de novo, o usuário vai poder, por exemplo, clicar no botão OFF. E, com isso, acessar a página /OFF. Essa página vai fazer, quando essa requisição chegar no ESP, ele vai processar ela e vai responder com o código todo ele de novo. Então, pessoal, feita essa explicação, nós vamos, então, ao código. O código, ele é relativamente grande, aí, tem cerca de 98 linhas, mas vocês vão ver que muitas coisas elas são extraídas do próprio exemplo que vem já do ESP32, da biblioteca do ESP32. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comentar algumas linhas mais importantes, que são as linhas que a gente vai poder modificar. Eu coloquei aqui alguns comentários também de algumas dicas que serão importantes para vocês. Pessoal, o que é importante? Nesse momento, eu não quero que vocês pensem em decorar esse código. O que eu quero é o seguinte, que as linhas que eu comentar aqui, que vocês saibam reconhecer para que elas servem e se elas estão corretas ou não. Então, vamos lá, pessoal. A primeira parte do código ele faz a inclusão de diversas bibliotecas. Então, é a inclusão do protocolo Wi-Fi, a inclusão de uma biblioteca de cliente Wi-Fi, a biblioteca do soft AP, a biblioteca do web server e a biblioteca do serviço DNS, que a gente não vai falar dele por agora. Aqui tem uma parte importante, pessoal. Aqui a gente está definindo uma constante LED built-in no pino 2. Talvez você lembre que no Arduino, o LED built-in, o embutido, era no pino 13. Aqui no ESP32 é o pino 2. Então, a gente usa a mesma constante que a gente já usava antes, mas com um valor aqui definido diferente. Depois a gente tem, pessoal, essa constante do tipo char, que é muito importante, que é o SSID. Aqui, pessoal, é o nome da rede. E aqui eu vou dar liberdade a vocês para vocês colocarem o nome da rede que vocês quiserem. Para efeito aqui das nossas avaliações, eu vou pedir para que vocês coloquem um nome que contenha aqui na rede, contenha o nome de vocês, para ficar mais fácil de eu identificar o código. Depois, pessoal, a gente vai ter uma constante aqui, que vai ser a senha da rede. Aqui vocês também podem colocar qualquer senha. Só que tem um detalhe, pessoal, que fez uma pegadinha comigo. Aqui, se você tentar colocar uma senha com menos de 8 caracteres, a compilação vai acontecer sem problemas. Só que quando você tentar rodar esse código, ele não vai funcionar. Então, aqui uma dica preciosa, que eu demorei um pouquinho para perceber, é que a sua senha tem que ter no mínimo 8 caracteres. Se você tentar colocar menos do que isso, não vai aparecer nenhum erro, mas quando você estiver fazendo o upload do código para a placa, ele não vai rodar, vai aparecer um SSID lá diferente, aleatório. Com isso, você não vai conseguir ter o seu projeto rodando. Depois, pessoal, na linha 16 aqui, o que a gente tem é a instanciação da nossa classe Web Server. E aí a gente está colocando aqui ele numa variável chamada Server. E a gente está passando aqui que esse Web Server vai rodar na porta 80.
A nossa próxima página de código é onde a gente tem aqui a nossa função setup. Lembrando que a função setup é aquela que roda apenas uma vez, onde a gente começa a configurar as coisas da placa. Então a gente tem aqui a função pinMode, que é a nossa velha conhecida, onde a gente diz que o LED built-in vai ser utilizado no modo de saída, naturalmente, né, porque a gente quer acender um LED. Depois a gente tem a configuração do baud rate, que é aqui a frequência de comunicação serial, né, entre o nosso computador e a placa, especialmente na comunicação do monitor serial. É importante você ver que está ajustado em 115.200 e que você vai ter que usar esse valor na sua configuração do Arduino. Depois, pessoal, a gente tem aqui parâmetros de configuração do nosso ponto de acesso sem fio. E aqui, pessoal, a gente pode ver a beleza do framework Arduino. Porque vocês vão ver que apenas com uma linha você está fazendo a criação e configuração do ponto de acesso sem fio. Essas outras linhas aqui, elas servem apenas para a gente imprimir na tela o resultado. Mas toda a criação do ponto de acesso e a configuração dele se dá apenas nessa linha 26. Onde a gente está passando como parâmetro aqui o SSID, que a gente colocou lá naquela constante, e também o password, que a gente botou em outra constante. Depois a gente está vendo aqui uma forma de ter o endereço IP para a gente imprimir na tela. Então a gente criou aqui uma variável myIP do tipo IP address, recebendo aqui esse método softAppIP, que retorna o número do IP. A gente imprime na tela aqui o SSID, que é o próprio SSID que a gente colocou na constante. Coloca o IP. É importante a gente fazer essa impressão, porque quando a gente for lá no celular, no browser, a gente vai precisar saber qual é o IP que o roteador assumiu. Quando o nosso ESP32 está no modo AP, já é previsível. Agora, quando ele está no modo cliente, vocês vão ver que vai ser importante você imprimir na tela esse IP. A nossa próxima página de código, ela tem algumas coisas aqui bem interessantes. Essa primeira eu vou pular, que diz respeito ao serviço DNS, que vai permitir a gente acessar a placa sem saber o IP, mas para simplificar, eu não vou falar disso agora. E depois a gente tem aqui as páginas as quais a gente está cadastrando que esse servidor web responda. Talvez vocês já possam ver, existem outras formas de se fazer um servidor web lendo diretamente mensagem serial, só que eu encontrei essa forma que tem um nível de abstração superior e que faz com que o código fique mais limpo, mais legível. Nesse objeto server, que é da classe web server, tem esse método on, que o que ele faz? Você cadastra as páginas que você quer responder e diz qual é a função que vai tratar, que vai processar essa página. Então, sempre quando o usuário acessar a raiz, ele vai executar a função handleRoot, que é uma função que a gente vai criar aqui. Sempre quando ele acessar o /on, ele vai processar através da função handleOn. E sempre quando o usuário acessar a página /off, ele vai executar a função handleOff. Esse exemplo aqui essa linha vem com exemplo, e eu comentei ela porque mostra que você pode também processar uma requisição inline, que ele chama, né? Colocando o código aqui dentro, passando, na verdade, aqui a função já embutida no código. Mas, especialmente se a sua função tiver várias linhas, essa aqui não é a melhor forma. E aqui a gente tem também um método aqui padrão que é onNotFound, ou seja, quando o usuário tentar acessar uma coisa não prevista, a gente vai poder criar também uma tela de 404. Depois, feitas essas configurações, vocês vão dar o server begin, para ele iniciar o server e imprimir uma mensagem. Ó, o server HTTP foi iniciado. Agora, pessoal, a gente vai aprender algumas dessas funções aí das páginas que a gente criou. Então, a função handleRoot é uma função criada também por nós, e ela vai começar com a instanciação de uma variável HTML, na qual é um objeto string, e o qual a gente vai ir concatenando aqui as partes do nosso código HTML. Aqui eu vou pedir uma licença poética para vocês, que
porque vocês vão ver que esse código ele não está assim muito completo. E eu coloquei assim para simplificar, para ser o menor código possível que produza o resultado que a gente quer. Vocês vão perceber também que essa página ela é bem limitada e é proposital, ela é bem feinha mesmo, para que vocês possam criar de vocês com melhoramentos. Mas a gente começa a variável HTML vazia, e eu faço isso apenas para o código ficar aqui mais legível aqui embaixo, para a gente não ter a primeira linha com nível de indentação diferente. E depois eu vou concatenando. Aqui eu coloquei uma tag style, para a gente colocar um código CSS aqui embutido. Aqui uma tag meta, para a gente resolver o problema da codificação de acentos. Aqui eu coloquei uma tag H1 com uma mensagem. E aqui eu coloquei 2 links. Vocês vão ver que esses 2 links usam um método de endereçamento relativo. Então, você não precisa colocar aqui o número IP do roteador, nem deve. Então, quando o link que vai para barra on é para ligar o LED, e o link que vai para barra off é para desligar o LED. Aqui a gente vê os caracteres de escape, aqui para evitar o fechamento precoce da string. Depois eu usei um H3 para colocar o autor, vocês podem colocar o nome de vocês. E uma vez que você foi concatenando todo esse código na variável HTML, vocês vão fazer com que o servidor envie a resposta, né? Essa aqui é a resposta que o servidor envia para o celular. O código da resposta é o 200, que é o código de OK. Depois o tipo do payload, né, que dessa mensagem é uma página HTML. Vocês poderiam retornar aqui uma imagem, um vídeo, sei lá, alguma coisa. No nosso caso é um HTML. E qual que é o conteúdo? É o que está dentro da variável HTML. Depois a gente tem a função handleOn. Vocês vão ver que ela é muito simples. O que ela faz? Aí aqui é código Arduino velho conhecido nosso. Ele faz um digital write na porta LED built-in com o valor 1. Aqui poderia ser também o valor high, que é a mesma constante que contém o 1. E o que a gente faz, pessoal? Eu preciso programar tudo isso de novo aqui? Não. Eu apenas executo a função handleRoot novamente. Então, olha só que legal. Essa parte aqui é a programação back-end. É o que ele faz. Se fosse lá num desenvolvimento web nosso, lá nas disciplinas de banco de dados, aqui estaria fazendo alguma operação no banco. No nosso caso, a gente faz uma operação numa porta lógica da placa. E renderiza a handleRoot de novo, executa isso tudo aqui. Ou no caso da função handleOff, ele faz o digital write na porta LED built-in, passando o valor aqui do nível lógico baixo, que é o 0, e renderizando a página de novo. Então, assim, é muito legal ver isso aqui funcionando, vocês vão ter esse prazer. Aqui, pessoal, tem uma função que já vem por padrão no exemplo. Eu não fiz muita modificação, eu não vou comentar ela, não é o nosso propósito aqui no curso, mas ela basicamente ela faz uma página de 404. Só que ela exibe aqui qual foi a URI digitada, o método, se foi get ou post, e imprime quais foram os argumentos. Isso aqui é legal até para você fazer debug no seu código quando você estiver fazendo algum código que receba parâmetros. Aí aqui ele envia uma resposta do tipo 404, do tipo texto plano e não HTML, e bota a mensagem aqui. Depois, pessoal, a gente tem a função loop, que é aquela função que é executado constantemente no código. E vocês vão ver que ela é absurdamente simples. A gente tem uma chamada aqui que é server handle client. Ou seja, porque esse servidor web ele fica monitorando um client de uma interface serial que se comunica com essa parte do AP que recebe as requisições. Mas isso aqui fica super abstrato para vocês, basta colocar essa linha. E eles recomendam também esse delay de 2 microsegundos, que é um tempo que é concedido para a CPU para ela fazer outras tarefas ali internas. Com isso, pessoal, recapitulando, a gente vai recapitular só a parte que compete ao protocolo HTTP. Então, a gente tem a requisição GET. Como que ela é feita? Quando você vai lá no browser e coloca o IP do seu dispositivo, que no nosso caso aqui é o 92.168.4.1. Aí ele recebe essa requisição. Depois a gente tem a resposta. Essa resposta ela vai ser uma página HTML.
Aí olha só como ficou a nossa página, né? Exemplo de Soft AP e FRJ Campus Niterói. Aí com os dois links, o código CSS fez ele ficar grande. Notem que a página é muito simples. Fica aqui a deixa o desafio para vocês que vocês façam uma página mais estilizada e tal, mais bonita. Com os nossos dois links. Depois que essa página carregou e eu clico aqui nesse botão de ligar o LED, ele faz uma requisição ON. Com essa requisição ON, ele vai alterar o estado lógico aqui da porta LED built-in para 1 e manda, através da função handle root, manda aqui o conteúdo, né, dessa página. Depois, eu posso fazer a requisição off, fazendo uma estratégia muito parecida, onde eu boto o LED built-in para o estado lógico baixo e mando a função handle root novamente. Pessoal, com isso a gente terminou a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei essa aula com muito carinho e eu espero que essa aula ela possa servir para abrir muito a mente de vocês, porque a partir dessa aula vocês vão poder criar uma infinitude de coisas e de possibilidades. Você pode fazer através de uma placa ESP32 e um servidor web desse, qualquer coisa que você imaginar. Desde ligar coisas, acender luzes, uma estação de monitoração ambiental, uma estação climática. Então, assim, a quantidade de coisas que você pode fazer através desses conhecimentos básicos, assim, é infinita. Então, estou à disposição para dúvidas, seja por e-mail, por WhatsApp, e até a próxima aula.